Uma das figuras mais importantes do teatro mineiro, ele se multiplica nos papéis de diretor, ator, produtor e professor. Andando pela contramão da história, permaneceu em Belo Horizonte quando a maior parte de sua geração foi para outros centros em busca de oportunidades. Seus anos de trabalho o permitiram materializar um grande sonho, a construção do Teatro da Cidade, que tornou-se referência na produção teatral do nosso estado. Conheça um pouco mais da história de Pedro Paulo Cava, o entrevistado do Retratos de hoje. Pedro Paulo, seja muito bem-vindo à TV Horizonte, ao programa Retratos. Obrigado, boa noite a todos, boa noite aos telespectadores. Prazer tê-lo aqui. Pedro, como é que começou a sua história com as artes? Bom, na verdade, os caminhos para se chegar nunca são muito diretos, eles são tortuosos. Na adolescência, entre 13 e 14 anos, eu comecei a participar dos famosos movimentos da esquerda católica, os movimentos eclesiais de base. E ali nós criamos um grupo de teatro. Famosa JEC. Criamos um grupo de teatro com pessoas de várias idades, de várias origens, mas era a juventude do centro da cidade. E desse grupo de teatro que foi criado ali, só eu fiquei, na verdade, no teatro. As outras pessoas foram para outras profissões, engenheiros, advogados, médicos, etc, etc. E fui ficando, porque dali eu fui passando para outros grupos, fui passando para outro tipo de atividade, saí da esquerda católica, entrei no Partido Comunista, foi um pulo direto. Então, eu a minha atividade começa, então, a partir dessa indução que a Igreja Católica fez na mudança da liturgia, na aproximação do jovem com a igreja, né, acabando com o latim na missa, aquela coisa toda, né? E introduzindo o violão. Teve uma influência do Concílio Vaticano II? Com certeza, né? Influência. Pessoalmente, para você? Eu acho que acredito que foi essa influência, sim. Que não só para mim, mas acho que para essa geração inteira de pessoas que começaram ali nesses movimentos, depois viraram AP e hoje viraram parte Sim. do PT, parte de outros, até outros partidos. O teatro que vocês faziam ali, qual que era o cunho dele? Essa questão partidária, no sentido político, isso já estava presente? A contestação da época? Não, no primeiro instante o espetáculo montado foi o Pequeno Príncipe. Até se tentou dar uma espécie de contestação para o Pequeno Príncipe, mas ele ficou sempre nessa nuvem dourada de ser o Pequeno Sim. Príncipe, né, do Saint-Exupéry. Em algum momento a gente tentou esquetes mais politizados, mas o teatro infantil falou mais alto naquele momento, então a gente partiu para o teatro infantil, para Maria Clara Machado e tudo. Depois disso, eu vou entrar no grupo da Escola de Tradutores e Intérpretes de Minas Gerais, onde eu estudava alemão e russo. E ali, então, criamos um grupo, chamava Etmiguiano de Teatro, então fizemos um Martins Pena. Depois disso eu vou entrar para o Teatro Experimental, onde aí sim começa a coisa mais pesada politicamente, onde eu vou ser aluno do J. D'Angelo e do Jonas Bloch, num curso que eles davam na Federação do Comércio, que também era ali na Rua Curitiba. Isso tudo com centro. Quantos anos? Isso eu já tinha 16 anos. Sim. E aí, teatro infantil, teatro adulto, e vem o Liderato Rato, que era líder, que era, então, a primeira peça de contestação violentamente política infanto-juvenil, que foi proibida pelo AI-5, depois, em 68. Mas nós ficamos 2 anos em cartaz, e ali eu vislumbrei a possibilidade de me profissionalizar, porque 2 anos em cartaz, com espetáculos quase que diários, e aos sábados e domingos também,
a gente sempre tinha um dinheirinho no bolso. Então, E você sentiu o peso da censura nesse momento? foi aí que eu senti claramente, foi no AI-5, né? Sim. 13 de dezembro de 68. Certo. E ali eu senti o peso porque o Coronel Medeiros, que era o chefe da repressão em Minas Gerais, mandou suspender o espetáculo, que levou os filhos para ver e chegou lá, a pessoa falava mal dos militares, ensinava as crianças a votar, quer dizer, tudo que não podia acontecer Sim. no Brasil, acontecia no Liderato, que era um texto muito bem elaborado pelo André Carvalho e pelo Gilberto Mansur. E era um musical também infantil, e aquilo pegou. Até hoje eu encontro com pessoas que falaram, nossa, mas a primeira peça que eu vi na minha vida foi Liderato Rato, que era líder. Qual que era a relação com a sua família perante assim, esse movimento, já na época de uma ditadura mais forte, esse movimento mais liberal que vocês promoviam? Bom, a minha mãe era uma dona de casa, professora primária e dona de casa, uma pessoa muito simples, mas com muita leitura, gostava muito de ler. O meu pai era um enlouquecido leitor, frenético leitor dos clássicos. E ele era farmacêutico prático e tinha sido integralista. Então, quando ele viu o filho comunista, ele não gostou muito da ideia, mas ele também não foi para o confronto. Ele tentou conversas, etc, etc. E depois eles abraçaram integralmente a minha atividade, até porque eu sou filho único, né? Uma família muito simples, eu era filho único, eles tinham muito cuidado com tudo, Sim. então eles abraçaram integralmente o meu jeito de ser. Você é nascido em Belo Horizonte? Nascido em Belo Horizonte, nascido e criado. Fugindo um pouco desse aspecto, né, da cultura, desse movimento, como que era Belo Horizonte? Você que morava no centro de Belo Horizonte, deste momento, já que você falou dessa convergência que o centro tinha, imagino que política, cultural, como que você recorda hoje a imagem do centro de Belo Horizonte? Bom, o centro da cidade, a primeira cidade, o quê? Tinha 900 mil habitantes, 800, 900 mil habitantes. Segundo, que o centro da cidade era onde tudo acontecia, onde começaram a acontecer os bares dos artistas, os locais de encontro, os movimentos estudantis da Faculdade de Direito, da Sim. Faculdade de Medicina, de Engenharia, porque as faculdades também eram no centro. No campus vai chegar muito depois, né? Então, a PUC era ali na Praça da Liberdade, não se chamava PUC, chamava Universidade Católica de Minas Gerais, se não me engano, e ali o Chico Buarque veio cantar em 67 a banda naquele porão que depois nós transformamos num pequeno auditório, que já tinha sido um auditório. Então, tudo acontecia ali, quer dizer, as pessoas se conheciam com muita facilidade em Belo Horizonte, sabiam a que tribo se pertencia, né? Quem pertencia a tal tribo ou a tal grupo, né? E as famílias também se conheciam, as pessoas se cumprimentavam na rua. E eu, como menino criado no centro da cidade, eu conhecia todo mundo, né? E era conhecido. E era conhecido. E vai ficando mais conhecido à medida que você vai para o teatro, você vai ficando mais conhecido. O movimento teatral de Belo Horizonte nessa época, quais que eram as casas, qual que era o tamanho desse movimento? Só tinha duas casas. Uma era o Instituto de Educação, que era um colégio, e que cedia aquele auditório com alguns refletores para você fazer espetáculo. Sim. E o outro era o Francisco Nunes, que tinha 1.500 lugares e tinha uma acústica péssima, era um teatro de emergência, e que eventualmente cedia também para as produções locais, mas era mais para as produções que vinham de fora. Sim. O Teatro Marília, que vai ser a terceira casa da cidade, vai ser criado só em 64. Depois disso, em 67, vem o Teatro da Imprensa Oficial, e hoje você tem 48, 50 casas de espetáculo na cidade. Sendo que a primeira casa construída por artistas foi a nossa, foi o Teatro da Cidade. Depois que o Teatro da Cidade foi construído, começou em 86, e nós levantamos aquilo do nada, que vieram outras casas e outras instituições. O Teatro da Cidade é um capítulo à parte na sua vida. Aliás, vai ser um bloco à parte do nosso programa, devido à importância que ele tem na sua história e a importância que ele tem para Belo Horizonte. Finalizando esse período, Pedro, qual foi o momento, esse divisor de águas, que você sentiu que aquilo seria sua atividade profissional? Foi exatamente ali em 68, quando o AI-5 vai proibir o liderato e me tira o ganha-pão. Mas veio 69 e eu peguei o exército.
Então eu fiquei um ano servindo o Exército sem poder fazer teatro. E quando termino o Exército, em 70, em 1970, eu volto a toda para o teatro e vou fazer também um filme como ator. Eu até tinha assim, uma certa esperança de ser ator. Cheguei até a ganhar um prêmio de ator revelação com Liderato. Mas depois eu descobri que eu era muito ruim mesmo, e que eu queria mesmo era dirigir. E em 70 eu vou dirigir meu primeiro espetáculo, já na Faculdade de Filosofia. Antes, uma curiosidade, como é que foi esse período de servir ao Exército, tendo essa alma contestadora ali daquele regime militar? Olha, não foi fácil, porque não era só eu, né? É a geração que serviu no meu ano, tinha um grande número de pessoas que eram tacitamente pessoas contra o regime militar, contra a ditadura, pessoas da esquerda. Nós éramos 150 no CPOR, e eu posso te garantir que pelo menos uns 40 ali estavam destinados a ir para ou já vinham do movimento estudantil, Sim. ou destinados a ir para a esquerda. Boa história. Boa história. E se você está gostando do nosso programa, você pode nos ajudar a melhorar cada vez mais nossa programação, tornando-se um colaborador da campanha Faço Parte. Além de ajudar a manter os veículos de comunicação da Arquidiocese de Belo Horizonte, você estará colaborando para a construção da Catedral Cristo Rei e para as obras de revitalização do Santuário Nossa Senhora da Piedade. Ligue e faça parte deste projeto. Sua adesão é muito importante para nós. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Fique com a gente. De volta com o segundo bloco do nosso programa Retratos. E hoje falando da trajetória do ator e diretor Pedro Paulo Cava. Pedro Paulo, sua trajetória depois aí desse período no Exército, né, que foi aí como você disse, o divisor de águas, que você realmente encarou a atividade cultural como sua profissão. Como é que foi o prosseguimento da sua carreira até então? A minha geração quase toda saiu daqui. Foram fazer os grandes jornais de São Paulo, as grandes redações. Foram fazer uma parte do teatro no Rio e São Paulo. A televisão estava se tornando rede. Então, eu resolvi ficar. E resolvi apostar que era possível viver de teatro aqui. Mas por que a decisão de ficar? Bom, primeiro porque eu tinha pais muito velhos. E eu sempre fui muito ligado com meus pais. Filho único. Segundo, porque eu gosto de Belo Horizonte. Hoje nem sei se essa palavra se aplica tanto, porque a cidade está muito cruel, mas sempre gostei muito de Belo Horizonte. Terceiro, porque eu sou teimoso. Eu falava, se todo mundo sair, quem é que vai ficar fazendo alguma coisa aqui? Então, fiz curso de Sociologia até o 4º ano, faltando 2 meses para terminar, eu abandonei, já estava fazendo teatro, já dirigindo, produzindo. Porque aí, quando você descobre que você vai viver de uma atividade como teatro, ou como arte, seja ela qual for, você tem que estar preparado para tudo. Para dar aula. Posicionando o tempo, isso em que ano? Isso foi 71, 72. Sim. Casei também, meu primeiro casamento foi muito novo, eu casei com 21 anos de idade. Então, tinha família para sustentar e tudo. Sim. Então, tinha que sair viajando, fazendo espetáculo, montando uma montagem atrás da outra. Enfim, você vira um empreendedor sem ser empreendedor e você acaba aprendendo... Por necessidade, né? Por necessidade, acaba aprendendo algumas regras de mercado que, ao longo do tempo, elas vão se modificando.
Mas como eu queria viver disso e não havia incentivo, não havia patrocínio, não Sim. havia leis, não havia nada, era a bilheteria que me garantia. E também era um momento de muita contestação de espetáculos que falavam muito da realidade brasileira, da política do brasileiro. Enfim, estávamos colocando o homem brasileiro em cena. Em cena, o homem brasileiro em cena e no centro das atenções. No né? centro das atenções. Como Então, ser político, inclusive. como ser político. Então, as atividades, então, para você ter o público, a gente fazia o que devia fazer, ir para dentro das escolas, das universidades, das faculdades, fazer conferência, debate, chamar o público, buscar o público, fazer parcerias com as universidades, com as faculdades, com as escolas, com os grêmios estudantis, com os diretórios. Sim. O que acontece? Vai se criando um público e vai se criando um teatro extremamente político nos anos 70, né? Que vai... Inclusive formando um público cativo, né? Que tem passa-se a ter esse hábito, né? Aí o que acontece? Fizemos eu então comecei a montar os meus próprios espetáculos, infantis e adultos. Comecei a produzir, contratar os atores e virei um produtor, um artista produtor. Os caminhos da arte são vários. Principalmente num país subdesenvolvido como o Brasil, que você não tinha nenhum tipo de apoio oficial, nem de empresarial, não existia essa figura naquela época. Governo da empresa. Nada. Você começou a fazer parcerias. Por exemplo, você tinha uma gráfica, era meu amigo, eu ia lá, falou, você imprime meu cartaz, eu te dou tantos ingressos, e a gente ia fazendo esse tipo de coisa. Com isso, foram também sendo criadas várias companhias em Belo Horizonte ao longo do tempo, vários grupos. Sobrevivência apenas de bilheteria. De bilheteria e também de aula, de técnica, e às vezes te chamavam para você dar aula no interior, você ia fazer espetáculos fora de Belo Horizonte, né? E teve uma fase também que a gente fez muito espetáculo, no que hoje aí virou moda, fazer espetáculo nas periferias, etc, etc. A gente fazia nos morros, Sim. nas favelas, como uma forma política de chegar, levar o teatro até esse público. Você, Paulo, desculpa interromper, você já nessa época também guardava e ainda estava à frente, na verdade, esse sentimento de contestação que você iniciou? Sim, o tempo inteiro. Levando exatamente para as periferias, quer dizer, o teatro, isso sempre esteve caminhando junto com a sua atividade? Sempre, até hoje os espetáculos que eu faço, eles têm sempre um cunho muito político, histórico, e está muito centrado na dramaturgia brasileira, no homem brasileiro, na situação do Brasil. Eu faço um teatro essencialmente brasileiro. Claro que eu fiz experimentações de linguagem, claro que eu montei Brecht, claro que eu fiz outras coisas. Mas o homem brasileiro é a minha preocupação. O Brasil sempre foi a minha preocupação. Então, fazer um teatro político, para mim, era muito importante e ele chegou a ser, em algum momento, radical. Hoje ele está mais ameno. A pergunta era que você estava levando, né, essa contestação via teatro de forma consciente, né? Consciente. E talvez você tenha dimensão, e certamente isso aconteceu, que você formou uma geração política, de um cunho político com uma contestação que veio por meio do teatro. Eu formei gerações de atores, seja na Aliança Francesa, na Cultura Inglesa, na Oficina de Teatro, que é a escola que eu criei na Avenida Afonso Pena, ao lado do DOPS. Depois ela foi para o Instituto Ana Pavilova e finalmente ela foi abraçada pela PUC, né, a Oficina de Teatro. E depois a escola ficou aí. Formei gerações de artistas, e eu e os professores que trabalhavam comigo, formamos gerações de grupos e de artistas com uma visão da generosidade do ato teatral, né? Dessa questão do humano no centro da cena, né? Da questão da estética brasileira e da linguagem brasileira, da música brasileira. Isso não porque eu seja um nacionalista exacerbado, eu sou nacionalista sem ser exacerbado, mas é que eu acredito que o expressionismo alemão é muito bom na Alemanha, o rock é muito bom nos Estados Unidos, mas você não vê samba americano, né? Qual é a identidade do Brasil, né? É tão claro para mim, quando a gente estuda ciência política, que como uma forma de dominar um povo é dominar primeiro
a sua cultura. Com certeza. Né? Então, é isso que vem sendo praticado. E o contrário também é inversamente proporcional, né? Quer dizer, o povo se liberta por meio da cultura. Por meio da cultura. E é isso que a gente vem assistindo com essa mentira chamada globalização, que nada mais é do que a venda, né, de produtos e de produtos e de produtos, massacrante, e que as pessoas passam a acreditar que a sua cultura é aquela e não a que você tem ali na sua casa, né? Não enxerga mais a não cultura, enxerga né? mais a cultura brasileira e até despreza. E isso é uma juventude inteira. Quer dizer, para desfazer esse processo, vai precisar de anos, vai precisar talvez de 3 gerações para desfazer esse processo que é perverso, que fizeram com a nossa juventude, dela achar ruim o samba, dela achar ruim qualquer manifestação brasileira Perdeu de a arte. própria identidade. Exatamente, perdeu a identidade, e isso tinha que estar... A cultura, para mim, ela tem que andar junto com a educação. Se não andar junto com a educação, a coisa não funciona, né? Exato. Então, e eu acho que a educação brasileira também foi muito sucateada. Com certeza. Esse engajamento político você levou também para a classe artística? Claro, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Você foi um dos pioneiros, né, dos sindicatos? Eu fui o primeiro presidente do sindicato, fui um dos responsáveis pela lei que regulamentou a profissão de artista, que não existia no Brasil, que é de 1978, ainda da ditadura, foi no governo Geisel. Criamos o Instituto Nacional de Artes Cênicas, Fundação de Artes Cênicas, sindicatos de produtores, associações. Pelo Brasil inteiro a gente viajou, debatendo o teatro, debatendo a realidade brasileira. E é uma geração inteira que hoje está com a minha idade, 60 anos de idade, né? Ou mais, ou um pouco menos. Mas essa geração inteira se engajou nessa luta pelo ressurgimento ou pela recuperação da imagem do teatro brasileiro. Pedro, você acha que você é reconhecido por esse movimento que você conduziu? Olha, eu acho que sim, em parte sim. Você se sente reconhecido? Me sinto reconhecido pelos meus pares, ou seja, pela minha geração, por talvez a geração que vem dos meus ex-alunos. Essa meninada não tem nem ideia, porque eles deviam estar aprendendo na escola a história brasileira recente. Eles não sabem. As escolas de teatro de Belo Horizonte não ensinam a história do teatro brasileiro, nem mineiro. Nem na PUC, nem na UFMG, que tem 2 escolas, elas passam por cima disso como se nós não existíssemos. Quer dizer, é um velho chavão, mas sem memória não se constrói. Não se constrói. O presente nem o futuro. Então, essa meninada, o dia que pegar um livro para ler, que falar assim, olha, como é que acontecia de censurar uma peça, como é que acontecia de você driblar uma censura para levar um espetáculo em cena, ser preso, essas coisas todas que nós fizemos, eles vão ficar muito assustados de saber que essa coisa existiu na arte, porque eles acham que a arte tem que ser pela arte, e ainda pior, essa geração acha que o governo tem que pagar a eles salários para serem artistas, e não é verdade. Portanto, não vão à luta. Uma grande verdade. E nós vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouco o Retratos está de volta. Não saia daí. Voltamos com o último bloco do nosso programa Retratos. E hoje estamos conversando com o renomado ator e diretor mineiro Pedro Paulo Cava. Pedro,
Como é que você diria, o que você diria da política cultural de Minas e do Brasil? Eu diria que nós estamos vivendo uma época, no terceiro milênio, perversa para os artistas, onde tem mais valor o burocrata da cultura, aquele que ocupa um assento em qualquer órgão cultural ou até em empresas privadas, do que propriamente o artista. Este cidadão, você não sabe de onde ele vem, mas ele odeia arte. Mas como falaram para ele que ele podia fazer um cursinho desses de gestão cultural que dura 6 meses, ele faz. Que está na moda, né? Está na moda, tem vários acadêmicos aí, antropólogos, achando que isso é a coisa mais linda e estão dando esses cursos. O que acontece? Criou-se uma casta de white collars, de burocratas da cultura, que eu brinco muito, que eu falo que eles se reúnem no centro da terra de noite, enquanto os artistas estão dormindo, para combinar todas as sacanagens que eles vão fazer no dia seguinte com o artista para não deixar ele trabalhar. Então os artistas tiveram que aprender a enfrentar isso, tiveram que aprender a formatar projetos, fazer prestação de contas, etc, etc, em vez de ligar para a sua própria arte. Esses cidadãos assentados atrás das suas cadeiras, das mesas, eles acham que têm um poder absoluto sobre a arte. Então, o que eles não querem é conviver com o que a arte tem de instigante, de transgressor, de belo, de poético, de nada disso. Eles querem que todos os artistas sejam iguais, eles querem chapar. Isso é uma perversidade criada nesse terceiro milênio, porque vamos profissionalizar a gestão pública de cultura. Por isso que eu não gosto da palavra gestor. Gestor, para mim, é uma mentira. Quando você começa a falar, este é um gestor, ele não é nada. Então, em vez de uma pessoa que esteja ligada à produção artística, que entenda o que é essa questão, que é totalmente diferente, ocupar esses postos no serviço público ou nas empresas, lá vão os advogados que jamais advogarão em lugar nenhum, lá se vão os engenheiros que jamais construirão nada, lá se vão sociólogos, antropólogos, essa gente é perigosa, e cheio de conceitos a respeito do que o artista deve ser. O artista não, a arte, o fundamento principal da arte é ela ser transgressora. O bonito da arte está na possibilidade que ela tem. E foi ao longo da história, né? Hein? E ao longo da história. É ao longo da história. Dela ser o reflexo dessa contradição que é o homem e dessa contradição que é a sociedade. Mas isso eles não querem. Não querem, têm medo, morrem de medo, intimidam e usam armas terríveis. Olha, eu estou para dizer que nós estamos vivendo a ditadura do burocrata da cultura. Isso eu tenho denunciado. E denuncio onde eu vou. E acho terrível. Eu acho que eles têm que ser enfrentados no momento que eles estão na função pública, principalmente municipal, estadual, federal, eles têm que ser enfrentados com queixas-crimes na polícia. Pedro, e a maneira que você encontrou para enfrentá-los é o Teatro Cidade? Não, eu encontrei uma maneira para enfrentar, eu enfrento eles mesmos. Eu digo materializado. Não, materializado é o Teatro da Cidade, que eles já tentaram, às vezes, de tudo quanto é maneira, às vezes até fechar. Porque eu tenho essa capacidade intacta de indignação. Então, o Teatro da Cidade era um sonho meu. Quando eu decidi que eu ia ficar aqui, eu falei assim, eu vou fazer um teatro. Por acaso, esse teatro acabou sendo o Teatro da Cidade. Eu vou construir um teatro, achei o espaço, me apropriei do espaço, construí com a ajuda de mais de 100 empresas. E ali eu dei um salto qualitativo na minha produção, porque eu crio uma possibilidade de ter um público constante e de produzir com muita qualidade dentro da minha própria casa. Porque quem tem a sua própria casa tem a possibilidade de ficar mais tempo em cartaz, Sim. buscar mais público, etc, etc, etc. Continuo, como todos os outros artistas no Brasil, refém das leis de incentivo, porque isso virou também, que a gente não sabe se é para bem ou se é para mal, né? Qual que é o lado positivo e o lado negativo das leis? O lado positivo é que eu acho que as leis de incentivo é uma renúncia do governo. Se o governo renunciou, isso não é dinheiro público. Claro. Há controvérsias. Tem juízes que acham e juízes que acham que não. A maior parte acha que não, mas o governo acha que é dinheiro público.
Então, o burocrata da cultura que está sentado lá, ele não quer saber se o seu espetáculo permaneceu 6 meses em cartaz, não. Ele quer saber por que você gastou R$ 30 de sanduíche nessa data que não estava na planilha que você apresentou. E te obriga a devolver seus cofres públicos. Esse é o papel do burocrata, né? Não, mas No engraçado, sentido pejorativo, na claro. cultura eles fazem isso. Mas por que eles não fazem isso no Ministério dos Transportes, nas obras públicas, nas licitações? Sim. Porque se o Legislativo, o Executivo e o Judiciário tivessem a vigilância que tem um artista, que de cara o artista, quando se candidata à uma lei de cultura, ele assina tanto termo de compromisso que ele já é considerado um ladrão por excelência. Porque você vai roubar o quê? Vai roubar o quê? Dele mesmo? O dinheiro o dinheiro público, para mim, é aquele que passa por dentro do caixa do Tesouro. Né? É o fundo de cultura, isso é um dinheiro público. Então, para que fica cobrando firula? Mas eles têm que mostrar serviço para alguém, porque estão ganhando um salário ali às nossas custas. E cada vez eles são mais numerosos. É um exército. Então, o Teatro da Cidade, para mim, é também um local onde eu faço os meus espetáculos, onde eu crio meus musicais, etc. Mas também é um local de resistência. A gente faz muita reunião lá. Muita coisa partidária, muita coisa, independente do partido, da esquerda para a direita, todo mundo já foi para dentro do Teatro da Cidade. Permite a você, como você falou no início do Teatro da Cidade, fazer as produções com mais cuidado e da maneira que você imagina, né, que você quer vê-las prontas. Talvez o maior sucesso seja Mulheres de Holanda, ele está no inconsciente de Belo Horizonte. Tá, com certeza. Acho que é uma referência de teatro. Quando se fala em Belo Horizonte, lembra-se desse espetáculo. E se montar de novo, vai encher de novo. Porque agora, por exemplo, nós estamos com Morte e Vida Severina em cartaz, com uma montagem linda, poética. Eu mexi no texto do João Cabral, mexi nas músicas do Chico Buarque, fiz uma coisa diferente. Mas a maior parte dos espectadores que entram dentro do teatro pergunta quando é que vai voltar Mulheres de Holanda? Qual que você considera o momento mais importante do Teatro da Cidade nesses 20 anos? Olha, eu acho que na era do rádio foi um espetáculo muito bonito. Estrela d'Alva, agora Morte e Vida Severina, Brasileiro Profissão Esperança, Pianíssimo, que foi um musical infantil, o Flix. Todas essas montagens São que a todos gente filhos, fez. Não dá para escolher aquele que... Não, realmente o Mulheres de Holanda, fora isso, tem as comédias que a gente fez um projeto com a Unimed, de segunda e terça com riso. E essas comédias eram muito engraçadas mesmo. Mas, na verdade, eu acho que o primeiro Mulheres de Holanda, pela garra, por aquilo representar quase que a sobrevivência e a continuidade do Teatro da Cidade, talvez ele seja o meu mais preferido nessa fase. Anteriormente, Bela Tchau, que eu fiz no Francisco Nunes, de 88, era, para mim, um dos espetáculos favoritos. Junto com Galileu, Rasga Coração e tantos outros espetáculos que eu fiz, Lua de Cetim. Você também ficou marcado e já está marcado na história cultural de Minas pela campanha de popularização do teatro, que é um grande sucesso. É um grande sucesso. Como que surgiu aí essa concepção? Na verdade, ela existia no Rio e São Paulo, paga pelo Serviço Nacional de Teatro nos anos 60 e início dos anos 70. Quando eu assumo a presidência do Sindicato dos Artistas em 75, eu trago a campanha para Belo Horizonte para ser feita em dezembro, como ela era feita no Rio. E não deu certo, porque dezembro era um mês que o povo aqui não queria o teatro. Ela só vai dar certo no ano seguinte, 76, que ela passa a ser feita em janeiro e fevereiro. Mas antes de mim, o Júlio Varela e o Edivar Rezende tentaram por 2 anos trazer a campanha para Belo Horizonte. Também não tiveram muita sorte, não. Sim. Mas à medida que a insistência foi crescendo e a gente foi marcando presença, quebrando as resistências, a campanha se fixou hoje como o maior evento teatral brasileiro, com 380, 360 mil espectadores em 2 meses. Você faria tudo novamente? Com certeza. Continuaria em Belo Horizonte? Continuaria em Belo Horizonte. E eu tenho uma coisa, sabe? Às vezes tem raiva de Belo Horizonte, mas a raiva passa, porque eu nunca consegui olhar para trás com raiva, eu só olho para trás com... Eu acho que eu desenvolvi isso aí. Eu olho para trás sempre com muita ternura, não consigo... Mesmo as coisas que aconteceram, que foram ruins, ou que me machucaram, etc, etc, eu não consigo olhar para trás, nem para as pessoas com raiva, só consigo olhar a minha vida com ternura e com paixão, porque eu vivo sempre apaixonadamente.
Bacana. E quem em casa quiser o contato do Teatro Cidade, está aí na tela. teatrodacidade.com.br. E não deixe de ver o Morte e Vida Severina, que é belíssimo, já está desde setembro em cartaz com as casas lotadas, vamos até 29 de julho e depois provavelmente uma turnê por algumas capitais. Pedro, queria agradecer muito sua presença Eu que no agradeço Retratos. o convite. E é bom conversar com você, que você é essa história viva, não pelo tempo que você está aí militando nas artes, mas pelo conhecimento que você passa, e a gente espera muito que as gerações, como você disse, as novas gerações possam reconhecê-lo como essa pessoa que carregou a arte em Belo Horizonte, e quase que literalmente nas costas, né? Mas é um peso, viu? É um peso pesado. Muito obrigado. Obrigado a vocês, boa noite, obrigado a todos. E o Retratos de hoje fica por aqui, mas você pode nos ajudar a fazer este programa enviando sugestões de entrevistados, críticas e comentários para o e-mail retratos@tvhorizonte.com.br. Também fique sabendo das novidades nos seguindo através do nosso Twitter e também pelo Facebook. Na próxima semana, nós temos um encontro marcado aqui pela TV Horizonte, uma emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Até a próxima.